Amados irmãos presentes na nossa catedral, diletos radiovintes que nos acompanham pela Imaculada FM, internautas. O Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. Durante esses dias, temos meditado sobre o paraíso perdido, sobre a nefasta consequência do pecado de Adão e Eva, que valeu-nos a condenação, jogando a humanidade no precipício abissal do pecado e da concupiscência. Cristo é a chave que o Pai nos dá para encontrarmos novamente a porta do paraíso, perdido por causa da concupiscência que foi inoculada pelo demônio no coração de Adão e Eva. Um mal tão profundo que de forma solidária contaminou toda a raça humana. Mas Deus nunca deixou de amar a obra-prima da criação, que é a pessoa humana, criada à sua imagem e à sua semelhança. Exatamente no Getsêmani, o jardim das lágrimas de Cristo, do seu suor, essa palavra que significa as azeitonas esmagadas para produzir o bom azeite, foi ali que nosso Senhor contemplou de perto o mistério da dor e da paixão que se avizinhava à sua vida. Do Getsêmani, o Senhor Jesus contempla o Monte de Sião em Jerusalém, o Monte de Deus, o lugar da prece, o lugar da comunhão com o misterioso amor e pensamentos divinos de Javé. Mas Jesus também contempla o jardim da morte, o Gólgota, o lugar da execução, o lugar em que as pessoas crucificadas eram totalmente eliminadas do imaginário humano. É ali que passa a grande cena de um Deus que se faz homem, para da morte experimentada por uma humanidade decaída, pudesse reerguer o dom da vida. Cristo se fez obediente até a morte, morte de cruz. Hoje a igreja recorda na sua santa liturgia a entrada de Jesus em Jerusalém. Os anauins de Javé, os pobres de Deus, os curados, os libertados por Jesus, que vai com ele, incensando-o com seu amor. Ele entra como um rei, para terminar como um condenado. Não é este povo que entra com Jesus que vai pedir a sua morte e a sua crucifixão. Esse é o povo curado. Ali no meio estavam as ex-prostitutas, os ex-endemoniados, os ex-entrevados, os que eram adeptos do estertor da morte do demônio, e ali de pé entram em Jerusalém,
ornando as ruas douradas de Jerusalém, para que o rei pudesse entrar. O povo que pede a morte de Cristo é o povo do Sinédrio, são os judeus, aqueles envaidecidos pela soberba da lei, aqueles que tinham no rosto estampado o orgulho, exatamente herdados de Adão e Eva. Esses pedem a morte de Cristo. O povo pobre de Jesus, os seus seguidores o acompanham de longe, não pode chegar perto. Algumas mulheres furam a fila e vão até Jesus chorar. E Cristo olha para elas e diz: não choreis por mim, choreis por Jerusalém, que depois vai ser devastada e o templo jogado ao chão. O templo onde havia o matadouro dos animais da parte dos sacerdotes, para oferecer as vítimas pelo pecado do mundo. O templo vai cair. O templo ficará em ruínas como se encontra até hoje, porque não haverá mais necessidade dos sacrifícios. Bastou aquele do Calvário. Ali, nosso Senhor reconciliou com seu sangue, com a sua entrega, a humanidade que havia perdido o caminho de volta ao paraíso. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, é toda a humanidade que vaga na dor, na concupiscência, na miséria, no desatino. Mas é o sacrifício redentor de Jesus que agora mostra: eis o paraíso, volte a entrar nele. Até mesmo o ladrão malfeitor que briga com aquele outro seu companheiro que xinga Jesus, clama: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. Ao que Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é restituído à humanidade estonteada, que vagava pelo mundo como barata tonta, sem rumo e sem ocaso. O paraíso foi aberto. Todos nós podemos alcançar gratuitamente a salvação que vem de Deus, que veio de Cristo. Ninguém pode dizer: eu sou infeliz, porque Cristo é a felicidade nossa. E de nós Deus requer apenas que nós o aceitemos como o Senhor de nossas vidas, o Senhor da história, o Senhor do mundo, da igreja e do universo. O caos humano foi ordenado pelo sacrifício na cruz em cosmos. O cosmos humano volta à sua originalidade através da entrega do Filho de Deus. A salvação está aí, de graça. Todos nós podemos alcançar a salvação. Ela é para todos. Mas a liberdade que Deus deu a Adão e Eva, que infelizmente, mal usada por eles, os levou à situação de dor que toda a humanidade herdou, ela continua. Nós somos livres para acolher ou não Jesus. Qual o nosso papel? Qual a nossa missão como pessoas batizadas diante do mistério da paixão e da entrega de Cristo? Senão esse consciente testemunho de vida
de vidas resgatadas por Cristo que se tornaram novas vidas. É o trabalho da evangelização. Cada cristão, cada pessoa batizada deve tornar-se um evangelizador, alguém que testemunha: Cristo mudou minha vida, eu não sou mais o mesmo, a minha vida já não pertence mais à escuridão, à tristeza e o desatino que entrou no mundo através de Adão e Eva. Ele me salvou, Ele me curou. E nesta celebração que se encerra a campanha da fraternidade, Fraternidade e Educação, fala com amor e educa com sabedoria, deve também trazer aos nossos corações a necessidade de educar os filhos, as escolas católicas educar os alunos para Deus, os pais estabelecer essa educação dos filhos para Deus. Porque, meus irmãos, nós temos o óleo, nós temos a unção. Se o Getsêmani é o lugar do esmagar as azeitonas para que elas vertam o óleo da vida, Cristo é o fruto da oliveira divina, que maltratado, ultrajado, espremido na cruz, derrama o óleo da salvação nas nossas vidas. Este óleo que a igreja o detém como um manancial de bênçãos e que nós vamos celebrar na Quinta-feira Santa, na instituição do sacerdócio e da Eucaristia, a bênção dos santos óleos. Aqui na diocese a gente antecipa para terça à noite, quando o óleo do batismo, o óleo dos enfermos, são abençoados para nos fazer novos pelo nascimento batismal e para nos fazer forte diante da velhice, da doença, da dor e do sofrimento. E será consagrado o crisma, o óleo que é colocado na cabeça dos que recebem a crisma, nas mãos dos que recebem o sacerdócio e na cabeça dos que são ordenados bispos. É o óleo da configuração daqueles que serão enxertados na videira, o óleo que nos leva à videira, que é a igreja, para que nós também sejamos o bom azeite de salvação e de alegria. A Semana Santa traz para nós esta mística da dor de Cristo, a dor da esperança, a dor da vida, a dor que cura. Como a dor do parto da mulher, que é sinal da cura de um novo ser que nasce, a dor de Cristo é o sinal da cura da humanidade perdida pelo pecado, agora reerguida para a salvação através da nova árvore da vida que é a cruz. Essa cruz que precisa passar sobre o mundo para curar a humanidade de toda a morte depressiva, de toda a tristeza, de toda a guerra, de toda a doença e de todos os malefícios. Esta cruz que precisa colocar nos nossos corações que nós somos promotores da cultura da vida e não da morte. O pecado original, a concupiscência está aí. Como nós vimos nas pessoas bêbadas, bebendo, escutando músicas, no caminho da nossa procissão. Como nós vemos e escutamos na nossa cidade,
tantas imundícies nesses tempos, como a luta de Dom André Vital na diocese de Limoeiro, para que numa cidade da sua diocese não fosse celebrado o carnaval na sexta-feira santa e no sábado santo. É preciso curar esse espectro de morte, que é o aborto, que está aí. Um Supremo que tem na sua gaveta pronto uma lei espúria para permitir o aborto no Brasil. Está aguardando a hora. Lideranças políticas que vocifeiram a defesa intrépida do aborto. E, lamentavelmente, cristãos que ainda seguem essa gente, esses partidos da morte, que veleja contra a família, que promove o aborto, ideologia de gênero, a destruição da família, a quebra da liberdade das pessoas, a anulação da propriedade privada. Que promove a desconstrução da pessoa humana. Estes estão na sombra da morte e nós precisamos rezar pela conversão deles. Cristo é vida, Cristo é vitória. Todos aqueles que velejam contra a vida, que velejam contra o Evangelho, contra Deus, não vingam. Porque Deus é. A cruz é a nova árvore da vida, do novo jardim que brota da morte, para nos tornar todos oliveiras, para produzirmos o bom e santo azeite da fé, da esperança e da caridade. Amemos a Cristo e a nada mais, e que a Imaculada, a Mãe das Dores, a Senhora das Vitórias, nos livre da cultura da morte, da desconstrução da família, da perda da nossa liberdade e da verdadeira paz que tanto precisamos. Obrigado, Mãe Eterna, por nos colocar diante do Teu Filho na cruz para nos salvar. Amém. Creio em Deus.